Esse é o nosso segundo episódio da série de 34 dias para mudar de vida. E nesse vídeo eu compartilhei a minha semana ajustando o meu sono, que é um dos pilares mais importantes da nossa saúde e logo da nossa produtividade. Então, se tu é aquela pessoa que tem dificuldade de dormir cedo, que acha que é noturna, que tem dificuldade de levantar da cama de manhã, acha muito difícil e aí fica colocando várias vezes o modo soneca, quando levanta, já levanta se sentindo culpada porque perdeu muito tempo nesse rolê, ou tu até consegue levantar, mas tu acorda cansada. Esse vídeo é pra você. E eu já te dou um aviso. Pega papel e caneta, porque tem dicas muito importantes nesse vídeo, tá? Vamos lá. Pum. Gente, eu tô aqui com essa touca porque eu tô tentando aprender a dormir com ela pra ver se o meu cabelo acorda um pouco mais aceitável. Mas todas as manhãs eu acordo sem a touca. Não tá me adiantando de nada, mas pelo menos eu tô tentando. Eu tô aqui agora, já são 8h40 da noite. Já são não, né? Pelo amor de Deus, a noite é uma criança, só está começando. São 8h40 da noite. E eu vim deitar, não vou ficar mexendo no celular, trouxe um livro. E quando você quer aprender a acordar de manhã sem despertador e acostumar com o horário certo para dormir e para acordar, é importante começar na noite anterior. Porém, a noite anterior pode dar errado. Por quê? O meu exemplo. Eu tô acostumada agora, infelizmente, a dormir depois das 10h30 da noite. Então, pode ser que hoje eu tenha dificuldade para dormir. A minha expectativa é que umas 9h e pouco eu esteja dormindo, mas pode ser que não dê tão certo assim. Ah, mas e se não der certo? Se não der certo, eu vou dormir na hora que me der sono. E amanhã de manhã é que não pode falhar, porque dormir você não pode se forçar a dormir, mas acordar você pode se forçar a acordar. Então, se eu não conseguir dormir, tudo bem, mas amanhã, quando o despertador tocar, às 5h30 da manhã, eu vou levantar. Ai, mas tá com muito sono, eu tô cansada, eu fui dormir tarde da noite, porque eu não consegui dormir cedo. Não importa. Tem que levantar, de qualquer forma. Se sentir sono de dia, não dorme. Segura, justamente para que você chegue na noite seguinte com muito sono. E aí sim, você começa a entrar no clima. E eu tô fazendo tudo isso porque, gente, eu nunca experimentei uma fase tão boa minha, tão produtiva, tão feliz mesmo, sabe? Eu me sentia bem, me sentia satisfeita quando eu acordava 5h30 da manhã, sozinha, sem despertador, de tão acostumada que eu tava. Eu tinha o meu horário certinho de dormir e eu amava isso. E algumas pessoas pensam assim, ai, mas eu tenho mais energia à noite, eu sou mais produtiva à noite. Na verdade, não. Na verdade, tá, ok, existem algumas pessoas que têm isso sim, mas são raras, tá? E na realidade, o que a maioria das pessoas sentem é uma agitação. Na parte da tarde para a noite ali, a gente tem uma agitação. Inclusive, é essa agitação que eu não gosto. Eu não me sinto produtiva quando eu tô assim. Eu gosto de ser produtiva na parte da manhã, onde eu tô lenta. Não sono, eu tô lenta, a minha mente tá limpa. Agora, quando chega a parte da tarde e da noite, a gente começa a ficar muito agitado. E tem gente que confunde isso com energia de produtividade. Mas, na verdade, o que você precisa é aprender a ser produtivo no momento em que você está mais zen, com a mente mais limpa, que é justamente na parte da manhã, tá? Então, vai ter mais insights assim durante a semana e eu vou compartilhando tudo aqui com vocês, tá bom? Então, até amanhã. Tchau, tchau. Bom dia! Então, depois que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é abrir a janela. E tudo o que eu faço agora pela manhã, na primeira hora da manhã, eu faço bem aqui na frente dessa janela. Então, faço minha leitura, tudo por aqui. Isso, gente, porque pra mim a exposição à luz, não pra mim, pra ciência também, tá? Se expor à luz é o ponto-chave para quem quer aprender a acordar cedo, todos os dias, no mesmo horário, sem despertador. Porque a luz é o principal fator, não é o único, mas é o principal fator que influencia o nosso ciclo circadiano.
Então, isso é tão presente, isso é tão forte, que nos momentos da minha vida em que eu estava nesse processo de acordar todos os dias sem despertador, exatamente no mesmo horário, gente, era uma coisa louca, assim, louca. Só mudava quando, por exemplo, acordava. Aqui no Rio Grande do Sul tem muito isso, de acordar muito, não é nublado, como que é? Nevoeiro. E aí, tipo, parece que tem uma certa dificuldade de chegar à luz aqui na Terra por conta do nevoeiro. E aí o nosso corpo ele é tão perfeito que, óbvio que eu não acordava 9 horas da manhã por causa disso. Mas se todos os dias, com um dia normal, assim, com sol, eu acordava 5, 5:12. Eu lembro, gente, que era perto de 5:12. Era muito engraçado. 5:12, 5:14, era sempre assim. Aí num dia de nevoeiro eu acordava 5:20 e pouco, quase 5:30. Pra tu perceber, assim, que a nossa retina, mesmo com os olhos fechados, com a janela fechada, se tiver uma pequena brechinha, que é o que eu faço no meu quarto, ela consegue perceber os primeiros sinais da luz do dia, desde que você acostume o seu corpo a isso. Então, nesse processo de tornar a acordar cedo, para mim, a coisa mais importante é quando eu acordar, me expor à luz. Por mais que na hora que acordar alguns dias, né, parece que ainda tá um pouco escuro, ainda mais se estiver nublado, não importa, abre a cortina justamente para o seu corpo perceber esse processo do sol, né? Olha, gente, eu vou te contar, minha garganta travou, meu cabelo soltou, tudo aconteceu agora, mas é justamente para você perceber o dia nascendo. Esse processo de perceber a luz chegando é muito importante. Só faça. Depois você me conta, por mais que você não acredite. Faça. E aí, agora eu leio meu livro por aqui, tomo meu café. Inclusive, falar do café é muito importante, porque se você não tem uma boa noite de sono, não foi o meu caso hoje. Eu dormi bem, gente. Eu dormi bem. Eu vou contar um pouco mais pra vocês que eu não consegui dormir logo ali 9, 9:10. Eu levei tempo, não foi tão simples assim, igual eu disse pra vocês ontem, que nem sempre é perfeita a primeira noite. Mas deixa eu falar do café primeiro. Se você não tem uma boa noite de sono, que você acorda se sentindo regenerado mesmo, se tu acorda cansado, com sono, não é lento. Vocês têm que aprender a diferenciar isso. Não é lento. De manhã, nossa energia normalmente é mais lenta mesmo. Alguns têm elas mais lenta do que outros, tem uns que já acordam mais agitados. Mas de manhã, no normal, ela é mais devagar. Então, vocês têm que aprender a diferenciar o devagar do sono. Se você acorda cansado, com sono, o ideal é que você não tome café. E eu vou deixar linkado aqui embaixo um vídeo que eu tenho que é praticamente uma aula sobre cafeína. E aí, entendendo o processo dela, você vai perceber quais são os momentos que ela não convém. E quando você não dorme bem, é um desses momentos. Então, vale o sacrifício. Caso você esteja começando o desafio aí e no primeiro dia você acorda de manhã se sentindo cansado porque não dormiu bem na noite anterior, evite o café, se possível, por favor. E sobre a minha noite de ontem, eu não sei o que aconteceu, gente. Eu fiquei pensando muito na enchente ontem, antes de dormir. Fiquei pensando muito na minha. Ah, eu já sei o que aconteceu, sim. É por isso que eu gosto de conversar com vocês. É quase que uma terapia o negócio. Eu vou falando e eu vou lembrar. Parece uma terapia mesmo, gente. Quando eu tô falando com um psicólogo, as coisas que não fazem sentido na minha cabeça, quando eu começo a falar pra ele, eu começo a descobrir de onde que vem. Enfim, e aí eu fiquei pensando muito na enchente e eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Aí chegou uma hora que eu até olhei assim e era tipo 9:30 já, sabe? Mas eu acredito que logo depois disso eu dormi. Eu acho que eu dormi um pouco antes de 10 horas. Então não foi tão perfeito, mas também não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Só que olha o que me aconteceu hoje de manhã. Inclusive, eu tenho um vídeo no TikTok que tem mais de 1 milhão de visualizações falando exatamente sobre isso. Eu dormi bem, tudo ok. Só que chegou um momento que eu acordei. E, gente, não é um despertar, é importante eu falar isso aqui. Não é um despertar de tipo assim, buf, abri o olho, meu Deus, acordei.
tô com toda a energia do mundo e preciso levantar. Não é. Mas é um despertar meio sutil, assim, que tu percebe que você tem um pouco de consciência, sabe? Tu saiu daquele sono mais profundo, né? E tu toma um pouco de consciência. Isso acontece bem sutilmente. E você tem que aprender a perceber esse seu despertar. Porque normalmente esse é o horário que você tem que levantar. Esse é o horário. Por quê? Você tem fases no seu sono, tá? E essas fases, elas duram um tempo. Se eu não me engano, aí por volta de 1 hora, meia hora, não lembro exatamente para falar para vocês, mas elas duram um tempo. Elas não duram tipo 5 minutos, 2 minutos, não. Elas têm o seu processo. Conforme vai chegando a parte da manhã, elas vão durando um pouco menos, mas ainda são fases. E aí, normalmente, quando você termina uma certa fase do sono pela manhã, você dá um leve despertar. É o seu corpo te dizendo: tá na hora de levantar. Pode ser que você não perceba isso porque você tá com um sono muito bagunçado, mas quando você começar a colocar ele em dia, você vai começar a perceber isso sutilmente. Só que se você ignora esse sinal, que foi exatamente o que eu fiz hoje, mesmo sabendo que não é o certo a fazer, eu fiz. Por quê? Eu fiquei com preguiça de olhar que horas eram. Eu pensei, ai meu Deus, será que não são tipo 3 da manhã? Porque pode acontecer também disso rolar tipo 2, 3 horas da manhã. Porque entre uma fase e outra pode ser que você tenha um leve despertar. E não, não é hora de levantar se forem 3 da manhã, tá? Isso é para quando você estiver fazendo essa transição de fase do sono próximo do horário de você acordar. Então eu fiquei com preguiça de olhar, mas eu acho que era próximo, porque o despertador tocou um pouco depois. Só que eu errei, porque eu ignorei esse pequeno sinal, ao invés de eu levantar. Se você levanta nessa hora, gente, é perfeito, é fácil de levantar, entendeu? Não quer dizer que vai ser as mil maravilhas se você não tem o costume de acordar de manhã, mas é mais fácil. Depois que tu levanta, você percebe. O ato de levantar, ele é sempre difícil, mas assim que você levanta, você percebe: olha, tem alguma coisa de diferente. Porque se você ignora esse sinal e volta a dormir, o seu corpo torna a entrar na próxima fase do sono, que inclusive normalmente é o sono REM, que não, ele não é o sono mais profundo. Existe o sono profundo, o sono REM, ele é muito restaurador, mas ele é um sono inclusive que você fica muito próximo do acordado. É o sono que tem o revirar dos olhos ali, né, o movimento dos olhos, e que você sonha muito. No sono REM a gente sonha muito, 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 muito. E quando você tem esse sono na parte da manhã, você fica preso no sonho. É um sonho ruim. Me conta aqui se você já teve essa experiência. Uma sensação ruim, gente. Um negócio assim, ó, que parece que é realidade. Você não sabe se tu tá acordado, se tu tá vivendo aquilo ali mesmo, se tu tá dormindo. É um sonho ruim. E é muito difícil de acordar no meio desses sonhos. Daí o teu despertador vai tocar no meio desse ciclo do sono. E aí você vai se sentir meio confuso, e aí você vai ficar: ai, mas eu queria terminar de sonhar isso aqui. Ai, mas meu Deus, será que eu não tô acordada? É uma confusão mental, uma coisa complexa porque tu tá no meio de um ciclo. Então é muito difícil acordar assim. Por isso que o ideal é você aprender a acordar sem o despertador. Sem o despertador, porque o despertador, ele não vai acertar esse horário exato, tá? Então assim, ah, mas eu preciso acordar com o despertador porque eu trabalho e não sei o quê. Não tô dizendo que é a pior coisa do mundo, gente, mas se você tem a oportunidade, sei lá, tu trabalha 7 horas da manhã, se tu quer conseguir acordar 5 e 10 da manhã sem despertador, qual é o problema? Não tem problema, você não vai morrer por causa disso, vai ser ótimo, inclusive, para você. Então, o momento de acordar é quando você tem esse leve despertar. Quando isso acontecer com você, olha no celular e vê. Muitas vezes tu vai perceber que é 5 para as 5 da manhã, 5 e 2 da manhã, e o seu despertador tá para 5 e meia, 5, sabe? Então assim, vale a pena, levanta, porque é muito mais simples, é o momento exato do seu corpo levantar. Não estimule ele a dormir novamente, porque você vai se prejudicar por conta disso.
Você vai entrar numa nova fase do sono e é exatamente a fase que eu conversei com vocês do sono REM, que tu fica presa em sonhos, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que são todas as informações que eu tenho a dar hoje, no primeiro dia acordando cedo. Agora eu vou passar o meu cafezinho, porque eu não gosto de tomar no exato momento que eu acordo. Eu prefiro esperar ali entre 30 minutos e 1 hora. Porque eu já li um estudo que fala sobre isso, que a cafeína é importante tomar depois dessa primeira hora ali. O ideal é que no início você tome água. Assim você acordar sem tomar água. Depois você toma o café. Deixa o seu cortisol subir, né? Por ele mesmo. Não joga já cafeína no seu corpo. Deixa o seu corpo fazer esse processo de despertar aí na primeira hora sozinho. Bom dia, gente. Quarta-feira de manhã por aqui, meio da semana. E ontem à noite eu tive um compromisso. Na verdade, toda terça-feira à noite eu tenho esse compromisso. E infelizmente ele acaba mais tarde do que eu gostaria. Mas não tem como eu desmarcar. Não tem o que eu possa fazer para realocar. Então é a vida acontecendo. A gente tem que se adaptar. E era 10h30 da noite. E eu ainda tava tomando banho para ir dormir. Daí eu falei, ok, eu vou tentar dormir sem despertador pra ver que horas eu vou acordar. E eu fiz isso porque eu não sou uma pessoa de hábito de acordar 9 horas da manhã. Não tenho isso, gente. Eu tô tentando voltar a minha rotina pra acordar 5, 5h30. Mas hoje eu acordo de forma natural às 6h30. Então assim, eu tô tentando mudar pouca coisa aqui. E aí eu testei e não acordei às 5h30. Acordei às 6h30. Quando o primeiro raio de luz entrou na janela, que eu deixo uma brechinha bem pequenininha, eu acordei. E porque aqui é outono, né, no Rio Grande do Sul, já tá demorando bastante pro sol nascer. Pô, o sol tá nascendo quase 7 horas da manhã, gente, pelo amor de Deus. E aí eu nasci bem quando o sol... Eu nasci não, né? Eu acordei bem quando o sol nasceu. E isso é uma coisa importante. Se você tá aí fazendo o desafio e estava com o hábito de acordar 9 horas da manhã, você não tem que mudar drasticamente para simplesmente do nada acordar às 5, 5h30. Não, faz isso devagar. Faz uma semana acordando às 8, depois uma semana acordando às 7, depois uma semana acordando às 6. Vai demorar mais tempo, mas ninguém mandou você se acostumar a acordar 9 horas da manhã. Aí, entendeu? Aí já é um problema seu. Tá vendo? Você vai cavando o buraco. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso. Você vai cavando o buraco, a cova vai ficando cada vez mais funda. Você ficou fundo demais. Enfim. Mas tem jeito, tem jeito. Você vai conseguir resolver. Só tem que ser um pouco mais devagar. Respeite o seu tempo. Não tente fazer de uma vez. Vai funcionar? Até vai funcionar, mas vai ser como se você estivesse sofrendo um jet lag, né? Que é como se você estivesse viajando para algum lugar onde o fuso horário é diferente. Vai ser muito mais sofrido, tá bom? Então, tente fazer dessa forma, um pouco mais devagar. E uma outra coisa também, se você tá numa fase da vida que você não pode dormir cedo, por algum motivo, tô numa fase que eu tô trabalhando e estudando, então eu só consigo dormir depois das 11 da noite. Não fica com essa pira de que pra você ser uma pessoa produtiva, saudável, você tem que acordar às 5 horas da manhã. Não, você tem que preservar o seu sono, a quantidade de horas que você dorme. Stephanie, quanto tempo eu tenho que dormir? 6 horas, 7 horas, 9 horas. Tem um espectro mais ou menos que é entre 6 e 9 horas. Mulheres normalmente precisam dormir um pouco mais e você vai descobrir testando. Então, se você fizer sua rotina do sono por uma semana, dormindo 7 horas por noite e chegar no final disso ainda acordando muito cansada, provavelmente você está dormindo menos do que deveria. Então, vai aumentando um pouquinho aos poucos até você chegar no que é ideal para você. E outra coisa pra gente finalizar por hoje é, se você é uma pessoa que tá em alguma fase da vida que não consegue dormir cedo, sei lá, tá estudando, trabalhando, só dá pra dormir depois das 11 horas da noite, não fica com essa pira de que pra ser produtivo você tem que acordar às 5 da manhã, não. A quantidade de horas que você dorme é muito importante também. Então, se você, nessa fase, não pode dormir cedo, saiba que você provavelmente não vai acordar às 5 da manhã. Você vai acordar às 6, 6h30, enfim, um pouco mais tarde. Porque senão você vai ficar sacrificando horas de sono. E isso é muito nocivo também. Agora, se você dorme tarde por causa de besteira, porque fica assistindo coisa no celular, porque fica assistindo televisão, aí dá pra mudar, né? Vamos lá, é uma questão de saúde.
E outra coisa, se você dorme tarde e precisa acordar 4 horas, 5 horas da manhã para trabalhar, espero que isso seja uma fase da sua vida, que eu sei que tem fase que a gente tem que dar o gás mesmo, né? Mas saiba que não é ideal que você faça isso por um longo tempo da sua vida, porque sacrifica, sim, muito a sua saúde. O sono é um dos pilares mais importantes para a nossa saúde. Então, cuide com relação a isso, faça os seus planejamentos para conseguir ter uma noite de sono saudável o mais rápido possível, tá bom? Ou seja, dormindo um pouco mais cedo, acordando um pouco mais cedo e dormindo a quantidade de horas que é ideal pra você, tá bom? Então, até logo. E eu acredito que agora eu só volto no finalizamento, não. Como é que é? É isso aí, vocês entenderam, pra finalizar. Bom, meu povo, chegou o último dia da primeira etapa do nosso desafio de 34 dias, que por sinal, se você não está acompanhando, não deixa de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, para você não perder os próximos episódios. Mas nesse primeiro, eu compartilhei ao longo da semana com vocês todas as dicas que eu uso para arrumar o meu sono. E, obviamente, isso vai se estender ao longo dos 34 dias, não só ao longo dos 34 dias, né, gente? Eu quero levar por mais tempo aí, mas eu quis compartilhar, assim, dessa forma a cada semana para ficar de forma mais organizada mesmo para vocês. E também quis trazer o primeiro relacionado ao sono, porque, pra mim, é uma das bases que mais influencia na minha produtividade. Assim, é um pilar muito importante na minha vida. E eu sei que não é só na minha, é na vida da maioria dos seres humanos. Então, se tu é um ser humano e tá me assistindo, provavelmente é na sua também. Então, olhe com um pouco mais de atenção e cuidado para a área do seu sono. E também porque é a primeira decisão que você toma no dia. Acordar pela manhã, o horário que você acorda, sem ficar colocando o modo soneca, sem ficar postergando, já é a primeira boa decisão que você toma. Então também por isso que eu quis compartilhar ele como primeiro. E porque vai servir como base para todos os outros que virão aí pela frente. Não perca, porque na semana que vem eu vou fazer a minha dieta detox. É hora de segurar e frear os impulsos da boca. Primeiro começou pelo impulso do modo soneca e de ficar no celular até tarde da noite deitada na cama, né? Agora vai ser frear os impulsos da boca, da comilança de açúcar, e outras coisas mais. Enfim, novamente, não deixe de seguir para não perder o próximo episódio, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!